Boa noite, bom dia, boa tarde para todos que estão assistindo no gravado, mais um estudo das cartas de Cristo. Hoje é dia de começar a carta 4. Nós vamos então fazer nosso início rotineiro com a prece, com a meditação de 2 minutos para treinarmos o momento de silêncio e a afirmação que está na parte do livro complementar, que nos ajuda a criar uma intenção de um mundo de paz e amor no mundo, e que a nossa potência como filhos do divino, com o nosso poder, a gente ajudar a criar um mundo melhor. Então, vamos fechar os olhos, nos preparar para a nossa prece inicial, conectando com a energia crística desse lugar, desse momento, em qualquer tempo, no gravado ou no presente agora dessa gravação. Vamos respirar profundamente, calma e profundamente, relaxando o corpo, alinhando sua coluna e ficando atento ao momento presente. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me revele a sua verdadeira realidade. Sei que é a sua vontade que eu seja plenamente iluminada, para que eu possa perceber melhor a consciência da sua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio e sei que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Sei que quando falo contigo, tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando peço para falar comigo, eu envio um raio de consciência para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana, chegarás cada vez mais perto do meu espírito, e meu coração ficará mais e mais receptivo. Eu entrego meu ser, minha vida aos teus cuidados. E assim, respirando fundo novamente, vamos manter essa conexão conosco mesmo, com essa paz, e vamos meditar. 2 minutos de silêncio interior, prestando atenção no momento presente, na respiração, elevando o olhar interno até o centro das sobrancelhas, no alto, e iniciando a contagem agora.
Respirando fundo e mantendo ainda os olhos fechados, eu vou fazer a nossa afirmação. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos. Todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. E assim a gente começa hoje a carta 4, um momento bem importante, que Cristo dá umas orientações, né? E aqui, então, já compartilhando a tela com vocês, para que a gente possa iniciar essa carta. Então, começando a leitura com Veronilda, fica à vontade, Veronilda, pode começar. Carta 4. Eu, o Cristo, venho, por amor a vocês, resumir tudo o que senti durante minha iluminação no deserto e que tentei ensinar aos judeus na Palestina há 2000 anos. Algumas passagens da minha vida foram narradas nas cartas 1, 2 e 3. Se você já leu essas cartas, saberá que é da maior importância para o seu bem-estar compreender que, ainda que meus seguidores tenham criado uma religião que chamaram de cristianismo, fundada sobre histórias de minha vida e ensinamentos, não estou ditando essas cartas para ensinar e confirmar aquilo que eles disseram. O cristianismo é uma religião formal, que puramente por razões de conveniência adquiriu muitas crenças contrárias à verdade espiritual de nossa fonte do ser. Que relação existe entre o derramamento de sangue e o Espírito Universal? Como você agora deve estar percebendo, percebendo meus ensinamentos, desde o princípio da minha missão na Terra, na Palestina, sempre foram carregados da mais elevada verdade da existência espiritual, sem ter nenhuma relação com os conceitos e racionalizações produzidos pelas mentes humanas. Portanto, repito, enfaticamente, enquanto minha personagem na Terra há 2000 anos era a de Jesus, o propósito de minha presença, a presença crística nessas cartas, é o de alcançar as almas sensíveis e inspiradas para ensiná-las como recorrer à ajuda divina durante o futuro horror no qual o mundo finalmente se verá envolvido. Foi por essa razão que meu poderoso desejo de resgatar aqueles que possam receber-me materializou-se na forma da verdade da existência,
contida nestas cartas. Conheça e aceite-a. Obrigado, Veronilda. Vou passar a leitura agora para a Mary. Gostaria que você soubesse e prestasse especial atenção ao fato de que fui aos judeus na Palestina 70 anos antes de Jerusalém ter sido arrasada. Fui aos judeus para dizer que o código de conduta que seguiam não teriam nenhum valor quanto aos tempos difíceis do futuro, quando os tempos do futuro chegassem e os conduzissem a um mundo hostil. Está registrado em um evangelho que eu chorei de desespero, lamentando o fato de que poderia ter reunido as pessoas, tal como uma galinha reúne os seus pintinhos sobre suas asas, para protegê-las, quando chegasse o tempo da destruição. Mas as pessoas não me ouviram. Em vez disso, seus líderes religiosos preferiram a minha morte. E depois da dispersão dos judeus, quando o templo foi tirado deles, aprenderam algo com essa experiência? Perguntaram-se por que tal catástrofe os tinha apanhado desprevenidos? Não. Continuaram com suas velhas tradições e com a crença em sua superioridade, ainda que repetidas vezes os fatos históricos mostrassem que eles estavam tão sujeitos a desastres quanto os demais. Neste momento presente, escolhem ainda ignorar as verdades da existência que ensinei na Palestina e fazem recair sobre si mesmo condições que estariam durante minha vida terrena naquela região. Aonde quer que eles vivam, seus valores materialistas e suas tradições de uma cabeça por um olho estão atraindo para si o sofrimento humano que criam para os outros através dos tempos, por sua arrogância e cobiça. Todo o sofrimento que tiveram foi provocado por eles mesmos. Isso também se aplica àqueles que, por conveniência, aliaram-se aos judeus devido ao seu poder nas esferas financeiras e nos mercados mundiais. Quem é que mantém faminta a grande maioria da população mundial? Quando haveria tanta comida armazenada para alimentá-la adequadamente, se fosse abandonado o lucro como motivo para a existência? Se tivessem vontade, os líderes financeiros poderiam criar e colocar em ação planos para distribuir aos necessitados o excedente de suas mercadorias. Se o fizessem, encontrariam o universo inteiro respondendo com bênçãos, a comida mundial floresceria e a paz se estabeleceria mundialmente. Obrigado, Porém, Mary. ok. Como é um texto Ok. curto hoje, vou passar mais Uhum. um pedacinho agora para a Hilda. Conseguiu abrir o microfone, Hilda? Porém, antes que isso possa acontecer, aquilo que já tiver sido criado uma consciência pelos comportamentos agressivos e degradados no mundo inteiro deverá se materializar na experiência humana, não como castigo, mas como consequência natural das leis da existência. Esteja certo de que os países que lutam contra a maldade de outros estão simplesmente sofrendo as consequências de suas próprias sementes, de consciência e comportamento de anos passados. Portanto, as táticas de garoto valentão, o ataque feroz dos poderosos sobre os fracos, não importando o nível em que o fraco possa parecer
intransigente somente oh, Jesus, acarretará, nossa, maiores problemas para os poderosos. Aquilo que sentem como uma provocação de outros e a devastação que estão descarregando em uma futura, em resposta, estão armazenando na consciência como a sua própria devastação futura. Talvez devessem considerar a provocação dos fracos como uma alerta para a sua própria queda em direção à decadência moral. Como estas pessoas estão constantemente violando as leis da existência, atraindo a destruição com uma intensidade incomparável sobre as cidades e sobre a terra, minha intenção nesta carta é não apenas resumir tudo o que ensinei e vivi na Palestina, mas também explicar claramente as causas que darão origem à crise mundial que se aproxima, da qual não trarei da última vez em que vim falar à humanidade. Essas cartas foram escritas antes da época mais crucial de sua história e agora, que as provas estão prestes a cair verdadeiramente sobre o mundo, você se perguntará por que não os avisarei mais cedo. No entanto, tenho tentado alertar o mundo através de mentes receptivas nos últimos 25 anos, mas nem os meios de comunicações, nem as editoras, nem a televisão dispuseram-se a conceder-me a oportunidade de falar através dos meus representantes. Os políticos puderam chegar até você, mas eu, o Cristo, não pude. O motivo disso, os corações endurecidos e a recusa em aceitar que eu, o Cristo vivo, poderia voltar neste momento através das mentes preparadas e dispostas a avisar as nações sobre o que estavam criando para elas mesmas no futuro. As Obrigado, igrejas. Hilda. Vou passar a palavra agora para a Vera, para cada um ter um momentozinho de leitura. Tem que abrir o microfone dele. Eu abri, agora eu perdi o parágrafo. Eu fui olhar no celular e perdi o parágrafo. Começa nas igrejas, as igrejas. As igrejas, isso. As igrejas que afirmam crer em minha existência estiveram obcecadas com suas próprias tradições religiosas humanamente concebidas, assim como os materialistas. Agora que soa a 23ª hora, quando o medo toma conta das multidões e elas estão dispostas a levar em conta as minhas palavras, as portas devem se abrir sem reservas, ou de novo, meus esforços pela humanidade terão sido em vão. Voltei para dizer que realmente haverá uma separação entre as cabras e as ovelhas, como é narrado nos evangelhos da Bíblia. As ovelhas se referem àquelas almas que possam receber pacificamente a verdade espiritual mais elevada, que já é derramada sobre a terra. As cabras referem-se àquelas que não têm a capacidade de escutar nada, nem ninguém, porque seus espíritos são demasiadamente rebeldes e egocêntricos. Por que serão separados agora? Porque aqueles que forem capazes de receber a verdade que estas páginas contêm e de viver segundo as orientações que vêm das leis da existência, verão que ainda que o próximo período da história mundial seja de fato amargo, eles continuarão em relativa paz e proteção, na satisfação das necessidades e na elevação do espírito.
As cabras, lamentavelmente, terão que suportar toda a força horrível de sua inata consciência rebelde. Isto não é um castigo de alguém que vem do alto, mas a consequência natural da lei da existência. Aquilo que você carrega na mente e no coração acabará por se exteriorizar em seu corpo, em sua vida e no meio que o rodeia. Quando você resiste e se rebela, a vida oferece resistência no cumprimento dos seus desejos. Já Obrigado, faz Vera. Ele vai começar a mudar o assunto, então a gente vai parar aqui hoje para refletir um pouquinho nesses parágrafos, porque Jesus começa já, né, mostrando para a gente que ele já ele escreveu, né, essas cartas foram para a internet em 2003, então não tinha acontecido, né, a pandemia, muitas coisas não tinham acontecido ainda. Então, a gente sabe que ele já falava das coisas que iam vir e que essa mensagem ia ajudar muito. Porém, já estamos em 2024, né, lendo essas cartas, e a gente vê que a situação do planeta tem sempre uma coisa ou outra acontecendo a mais do que a gente já tem visto. E, e no fundo, ele fala que tudo isso são construções da mente humana, que tudo é consequência do estado mental, né, que se criou e que vai se manifestar na experiência humana. Então, antes, em outras partes da leitura, a gente já leu que a gente colhe o que plantou e que a lei da ação e reação ela é irrevogável. Não dá para não ter a consequência daquilo que se plantou. Por isso que e ele fala, né, olha, eu não posso fazer nada, tá? Vocês são conscientes de produzir a própria existência, né? Vós sois deuses, criadores do seu próprio, da sua própria vida, através do que pensam, o que fazem, o que sentem e criam. É por isso que a gente descobrindo isso, a gente entra numa autorresponsabilidade de um poder pessoal consciente para criar, inclusive, um mundo melhor, que é isso que a gente está afirmando nessas cartas toda vez que a gente vem, e a afirmação dizendo que eu quero criar um mundo melhor, mas até então, sem uma consciência, a gente criava qualquer coisa, tudo pelo ego, né? O ego, o desejo, a intenção de usufruir só do aqui e agora, o que temos, o que pensamos que temos, que seria só o material. Então, a história dos judeus que veio antes mesmo de Jerusalém passar por toda a destruição, e que ele fala para nós, e o que que adiantou? Não adiantou, porque ou até hoje os judeus têm uma dominação muito grande no mundo, financeiramente também, que eles também poderiam contribuir para extinguir a fome, mas não fazem. E tudo tem a sua consequência. Inclusive os países que estão sofrendo com a guerra e os países que estão atacando na guerra, o que que é que isso está representando se não é esse assunto, né? A gente colhe o que planta, e enquanto a gente não conseguir entender que é o amor, que é a união, que vai fazer a diferença, a gente vai sofrendo as consequências daquilo que a gente mesmo criou no campo mental da humanidade. E por último aqui falando, olha, eu tentei, mas a mídia, TV, tal, os políticos tiveram acesso a vocês, mas eu não. Deixei outras pessoas mais sensíveis para dar avisos, deixar mensagens, mas não se espalhou. E até a gente aqui, há 20 e tantos anos depois que essas cartas estavam distribuídas no meio da internet, é que a gente está aqui lendo, né? Nós também demoramos 20 anos ou mais. Então, nós estamos num momento assim, do despertar e da mudança enquanto é possível, mas a gente pode esperar ainda umas situações, porém, com esse conhecimento,
a gente já muda o foco. A gente não entra no desespero, não entra no sofrimento exagerado, no pânico, porque ele fala que é chegado o tempo de separar as ovelhas das cabras. Então, que a gente saiba e confie na palavra do Cristo e da nossa própria energia amorosa que já sabemos produzir em nós, através de nós, para todos, né? Como a gente já faz nos nossos momentos, né? Tanto com a meditação, quanto com a prece, quanto com a afirmação. Então, começamos bem, hein? Essa carta 4. Parece que ele não está muito de contar histórias ainda mais tranquilas, não. A gente está começando a entrar um pouco mais na parte mais séria e na carta 5 mais científica. E é assim, né? Chegou a hora da gente aprofundar. Então, vamos refletir sobre isso. Semana que vem estamos aqui. E agradecer a presença de vocês, né? Muito obrigada. Até então, próxima leitura.